A história do Pink Floyd, uma das bandas mais influentes do rock, é marcada por uma combinação de criatividade genial e conflitos internos profundos. Desde a sua formação em 1965, a banda conquistou o mundo com a sua música inovadora e álbuns conceituais que desafiaram as convenções da época. Contudo, por trás desse sucesso estrondoso, existia uma dinâmica complexa entre os seus membros, especialmente entre Roger Waters e David Gilmour. Esses dois talentos extraordinários, que juntos criaram algumas das obras mais icônicas do Pink Floyd, também foram protagonistas de uma das rupturas mais notórias da história do rock. E aos 78 anos, David Gilmour finalmente quebrou o silêncio sobre o verdadeiro motivo que levou à destruição da banda, um momento que intrigou e fascinou fãs ao longo das décadas. Gilmour, que entrou para a banda em um momento crucial, trouxe uma nova dimensão ao som do Pink Floyd. Com a sua habilidade única na guitarra e a sua visão melódica, a sua colaboração com Waters resultou em álbuns clássicos, dentre eles The Dark Side of the Moon e também Wish You Were Here, que levaram o Pink Floyd ao status de lenda do rock. No entanto, à medida que os anos 70 avançavam, a parceria que outrora fora produtiva começou a se desgastar. Waters, cada vez mais assertivo em sua visão artística, começou a tomar as rédeas da banda, gerando tensões que culminaram na saída dele em 1985. Essa ruptura não foi apenas o fim de uma era para o Pink Floyd, mas também deixou cicatrizes profundas e uma animosidade que persistiu por décadas. Uma banda ocidental em Moscou naquele período específico de Glasnost. Então, tivemos um momento realmente agradável em Moscou. É uma cidade linda e fomos recebidos de forma maravilhosa. Aos 78 anos, David Gilmour finalmente quebrou o silêncio sobre um assunto que intrigou os fãs do Pink Floyd por décadas. Como história marcada por intensos conflitos criativos e disputas públicas, as novas revelações de Gilmour oferecem uma visão mais clara sobre por que a parceria entre Roger Waters e o Pink Floyd chegou a um fim tumultuado. O que causou esse confronto explosivo, hein? E que segredos David Gilmour finalmente desvendou? Vamos descobrir agora. David Gilmour nasceu em 6 de março de 1946 em Cambridge, Inglaterra. Criado em uma cidade rica em cultura e história, Gilmour esteve sempre rodeado de uma atmosfera intelectual e cultural bem vibrante. O seu pai, Douglas Gilmour, era professor de zoologia na Universidade de Cambridge. Em sua casa, a educação e a curiosidade intelectual eram extremamente valorizadas. A sua mãe, Sylvia Gilmour, trabalhava como editora de filmes na BBC, trazendo uma influência criativa distinta para a vida de David, expondo-o às artes desde muito cedo. Gilmour demonstrou interesse pela música ainda criança. Os seus pais encorajaram essa paixão, presenteando o garoto com a sua primeira guitarra quando ele era apenas um menino. Esse presente inicial moldou o caminho que definiria a sua futura carreira. Gilmour aprendeu a tocar de forma autodidata, ouvindo discos e praticando incansavelmente, o que revelou o seu talento natural e dedicação. Ao crescer, Gilmour mergulhou na cena musical local. Ele formou a sua primeira banda, Yonkers Wider, em meados da década de 60. A banda tocava covers e se apresentava em diversos lugares ao redor de Cambridge, permitindo assim que Gilmour adquirisse experiência valiosa como músico. O talento de Gilmour logo chamou a atenção. Ele tocou com várias outras bandas e até passou um tempo como artista de rua na França e na Espanha, refinando assim as suas habilidades e expandindo seus horizontes musicais. Esse período de experimentação e performance foi crucial para desenvolver o seu som distinto e presença de palco. Em 1967, a vida de Gilmour mudou significativamente quando ele foi convidado a se juntar ao Pink Floyd, uma banda que já começava a ganhar destaque no mundo da música. A sua entrada na banda ocorreu em um momento crucial, quando o grupo enfrentava mudanças com a saída do seu vocalista original, Syd Barrett. A chegada de Gilmour ao Pink Floyd marcou o início de um novo capítulo, tanto em sua vida quanto na história da banda.
O Pink Floyd foi fundado em Londres em 1965. A formação original contava com Syd Barrett na guitarra e também nos vocais principais, Roger Waters no baixo, Nick Mason na bateria e também Richard Wright nos teclados. A banda rapidamente atraiu seguidores com seu som único, que combinava rock psicodélico com música experimental. Como vocalista e principal compositor, Syd Barrett teve uma influência profunda no início da música do Pink Floyd. No entanto, o tempo de Barrett com a banda foi conturbado. A sua saúde mental começou a se deteriorar, possivelmente agravada pelo uso intenso de drogas. O seu comportamento se tornou cada vez mais imprevisível, dificultando as apresentações e gravações da banda. Em 1967, a condição dele se agravou a tal ponto que ele não conseguia mais contribuir efetivamente para o trabalho do grupo. Os outros membros do Pink Floyd perceberam que precisariam fazer uma mudança para continuar. Em dezembro de 1967, eles decidiram trazer David Gilmour, um guitarrista e cantor que já era amigo dos membros da banda. De início, Gilmour foi convidado para apoiar Barrett no palco e ajudar a cobrir as suas performances imprevisíveis. No entanto, à medida que a condição de Barrett não melhorava, ficou claro que ele não poderia mais continuar na banda. No início de 1968, Barrett deixou o Pink Floyd definitivamente. A transição foi bem difícil. Substituir um membro central como Barrett exigiu que a banda repensasse a sua abordagem musical. Gilmour trouxe um estilo diferente para o Pink Floyd, mais estruturado e melódico, em contraste com a experimentação ousada de Barrett. O seu talento como guitarrista e vocalista adicionou uma nova dimensão à música da banda. Antes de continuar com o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Você sabia que é possível sair das dívidas com até 95% de desconto, mesmo sem ter o dinheiro agora mesmo? Pois é. Olha só, se você mora no Brasil, já sabe que a situação da economia está difícil por aqui, né? Muita gente está endividada. São mais de 60 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo no SPC ou no Serasa. Se você está nessa situação, o que eu tenho para dizer pode mudar o seu futuro. Qualquer pessoa pode viver com dinheiro no bolso, mesmo que hoje você tenha dívidas e esteja sem grana. Hoje estamos trazendo uma oportunidade que já ajudou milhares de brasileiros comuns, sem dinheiro, a sair das dívidas e limpar o nome, com descontos de até 95%. É isso mesmo. E o melhor, hein? Você pode começar agora, assistindo gratuitamente a aula de introdução dessa mentoria financeira, que vai te ensinar 4 coisas fundamentais. Primeiro, como negociar suas dívidas de forma estratégica e conseguir até 95% de desconto. 2. A oportunidade de receber devolução dos valores pagos ao banco. 3. Como usar a lei do nome limpo para limpar o seu nome sem precisar pagar a dívida ou contratar advogado. E 4. Porque o primeiro passo para sair do caos financeiro não deve ser pagar as dívidas. Se você está nessa situação e quer mudar, essa é a sua chance. Acesse o link que está na descrição ou digite dinheironobolsosempre.com e veja como essa mentoria pode transformar a sua vida financeira. Não perde tempo, né? Vai lá e dê o primeiro passo agora mesmo. Apesar das dificuldades iniciais, a nova formação começou a encontrar o seu caminho. As contribuições de Gilmour, combinadas com a criatividade dos membros remanescentes, impulsionaram a banda para um período de crescimento e inovação. Eles começaram a desenvolver o som que mais tarde definiria o Pink Floyd, misturando o trabalho de guitarra de Gilmour com a propensão da banda para composições elaboradas e letras filosóficas profundas. Esse período representou uma mudança significativa para o Pink Floyd. Com Gilmour totalmente integrado à banda, eles começaram a trabalhar em novo material que refletia o seu estilo em evolução. O álbum A Saucer Full of Secrets, lançado em 1968, foi o primeiro a contar com Gilmour e mostrou a transição da banda das suas raízes psicodélicas iniciais para um som mais progressivo. As mudanças não foram apenas musicais, mas também nas relações internas. A chegada de Gilmour alterou a dinâmica da banda, levando a novas colaborações criativas, especialmente entre Gilmour e Waters. Essa parceria seria fundamental
na criação de algumas das obras mais icônicas do Pink Floyd nos anos seguintes. A colaboração entre os dois, David e Roger, foi essencial para o sucesso do Pink Floyd nos anos 70. A sua parceria uniu o talento musical de Gilmour com a profundidade lírica de Waters, resultando em algumas das obras mais aclamadas da banda. Uma das primeiras grandes colaborações ocorreu no álbum Metal. Ele foi lançado em 1971. Esse álbum representou um avanço significativo para o Pink Floyd, exibindo um som mais coeso e bem mais maduro. O trabalho de guitarra de Gilmour em faixas como Echoes foi um elemento crucial para o sucesso do álbum, complementando perfeitamente as letras evocativas e temáticas de Waters. Esse álbum serviu como uma ponte entre a fase psicodélica inicial da banda e as suas produções posteriores, um pouco mais refinadas, digamos assim. O ponto culminante da parceria Gilmour-Waters ocorreu com o álbum The Dark Side of the Moon. Ele foi lançado em 1973. Esse álbum é frequentemente considerado um dos maiores da história do rock. Waters liderou o conceito do álbum, abordando temas como conflito, ganância, tempo e saúde mental. As contribuições de Gilmour foram igualmente vitais, fornecendo a base musical com seus solos de guitarra distintos e performances vocais. A sinergia entre a sensibilidade melódica de Gilmour e as letras profundas de Waters resultou em um álbum coeso e poderoso, que ressoou com uma vasta audiência. Após o imenso sucesso de The Dark Side of the Moon, o Pink Floyd continuou a evoluir. O seu próximo grande projeto, Wish You Were Here, foi lançado em 1975. Esse álbum foi uma homenagem ao ex-companheiro de banda, Syd Barrett, e uma reflexão sobre a indústria musical. A faixa título, Wish You Were Here, exemplifica a parceria entre Gilmour e Waters. Vamos ouvir um pouco desse sucesso. As letras melancólicas de Waters, expressando sentimentos de perda e de saudade, são complementadas pelo trabalho de guitarra emotivo e os vocais sinceros de Gilmour. Outra faixa de destaque, Shine On You Crazy Diamond, apresenta solos de guitarra prolongados de Gilmour, que capturam perfeitamente o humor reflexivo da canção. Vamos tocar um trecho dela para você. A dinâmica entre Gilmour e Waters era complexa, mas extremamente produtiva. O estilo musical de Gilmour era marcado pela sua maneira melódica de tocar guitarra e a sua entrega vocal suave. Ele tinha um dom para criar peças musicais memoráveis que podiam se sustentar sozinhas. Waters, por outro lado, era o principal letrista da banda. Conhecido pelos seus temas introspectivos e frequentemente sombrios, as suas letras traziam profundidade e narrativa à música do Pink Floyd, transformando as canções em histórias provocativas. Os pontos fortes complementares dos dois permitiram ao Pink Floyd criar músicas que eram ricas, tanto em som quanto em conteúdo. As composições de Gilmour forneciam um cenário perfeito para as ideias líricas de Waters, enquanto os conceitos de Waters davam direção e significado às músicas. A habilidade de Gilmour em traduzir essas ideias em melodias cativantes as traziam à vida. Essa parceria criativa, embora por vezes marcada por tensões, foi extremamente eficaz. No final dos anos 70, a dinâmica no Pink Floyd começou a mudar, com Roger Waters assumindo cada vez mais o controle sobre a direção da banda. Essa mudança começou a criar tensões, especialmente entre Waters e David Gilmour. O álbum The Wall, lançado em 1979, é um exemplo claro do crescente domínio de Waters. Ele concebeu e escreveu a maior parte do álbum, inspirando-se em suas experiências pessoais e em temas de isolamento e abandono. The Wall foi um projeto massivo, tanto musicalmente quanto em suas performances ao vivo, que incluíam shows de palco elaborados e visuais bem marcantes. Enquanto Gilmour contribuiu significativamente com a sua guitarra e redigiu canções como Comfortably Numb, a direção geral foi fortemente orientada pela visão de Waters. Conforme a influência de Waters aumentava, também crescia o seu controle sobre o processo criativo da banda.
Isso se tornou ainda mais evidente no próximo álbum, The Final Cut, lançado em 1983. Originalmente planejado como uma trilha sonora para o filme The Wall, The Final Cut evoluiu para um álbum independente, dominado completamente por Waters. O álbum foi profundamente pessoal para ele, abordando temas de guerra e perda, influenciados pela morte do seu pai na Segunda Guerra Mundial. O papel de Gilmour foi consideravelmente reduzido e ele se sentiu frustrado com o que via como decisões unilaterais de Waters e a falta do espírito colaborativo que havia caracterizado o trabalho anterior da banda. A frustração de Gilmour se tornou mais evidente durante a produção de The Final Cut. Ele sentia que estava sendo deixado de lado e discordava da abordagem de Waters, acreditando que o álbum sofria por não ter o equilíbrio musical que tornava os seus álbuns anteriores bem-sucedidos. O descontentamento de Gilmour não estava apenas relacionado à sua participação criativa, que havia sido diminuída, mas também ao clima geral dentro da banda, que se tornava cada vez mais tenso. A crescente discórdia entre Waters e Gilmour não se limitava ao controle criativo, mas também envolvia visões diferentes para o futuro da banda. Enquanto Waters queria aprofundar os seus temas pessoais e políticos, Gilmour preferia uma abordagem mais colaborativa e musicalmente orientada. Essa diferença fundamental em suas filosofias criativas levou a uma ruptura na comunicação e também na confiança entre eles. The Final Cut marcou um ponto de virada para o Pink Floyd, sendo o último álbum com a participação de Waters antes da sua saída em 1985. As sementes da discórdia, plantadas no fim dos anos 70, floresceram completamente nesse ponto, resultando em uma separação amarga. A saída de Waters marcou o fim de uma era para o Pink Floyd, deixando a banda diante do desafio de continuar sem uma das suas principais forças criativas. Os últimos anos da década de 70 e o início da década de 80 foram um período de mudanças significativas e tensões crescentes dentro do Pink Floyd. O controle crescente de Waters sobre a direção da banda e a frustração crescente de Gilmour com essa dominância levaram a uma ruptura que culminou na saída de Waters. Apesar do sucesso de álbuns como The Wall e The Final Cut, as diferenças criativas entre os dois destacaram os desafios de manter um espírito colaborativo diante de visões artísticas tão divergentes. O processo de gravação de The Wall e The Final Cut marcou pontos de grande discórdia dentro do Pink Floyd. As tensões durante esses projetos surgiram do crescente controle de Roger Waters sobre a direção criativa da banda, o que gerou atritos com David Gilmour e os outros membros. The Wall, lançado em 1979, foi um projeto grandioso e bem ambicioso, viu? Ele foi amplamente conduzido pela visão de Waters, que refletia suas experiências pessoais e temas de isolamento e também abandono. Embora o álbum tenha sido um sucesso comercial e crítico, o processo de gravação foi repleto de tensões. Essa tensão só aumentou durante a produção de The Final Cut, que foi lançado em 1983. O álbum, concebido como uma extensão de The Wall, foi ainda mais dominado por Waters, focando em seus temas pessoais e políticos, com muito menos participação de Gilmour e dos outros membros. As sessões de gravação foram marcadas por disputas e também a frustração de Gilmour com a abordagem autoritária de Waters, que atingiu novos patamares. Bom, em 1985, a situação chegou a um ponto crítico. Waters, sentindo que a banda não poderia mais funcionar de forma eficaz, decidiu deixar o Pink Floyd. Ele acreditava que, sem a sua liderança criativa, a banda havia perdido a sua essência. A sua saída não foi amigável e resultou em batalhas legais significativas sobre os direitos do nome Pink Floyd e da propriedade intelectual. Waters argumentou que o Pink Floyd havia se esgotado criativamente e que os membros remanescentes não deveriam continuar usando o nome. No entanto, Gilmour e o baterista Nick Mason queriam manter a banda ativa. A disputa sobre o nome da banda e os direitos sobre a música acabou sendo levada aos tribunais. Após uma longa e amarga batalha legal, um acordo foi alcançado em 1987.
Waters manteve os direitos sobre certos elementos de The Wall e outras obras específicas, mas Gilmour e Mason puderam continuar usando o nome Pink Floyd. Esse acordo legal permitiu que o Pink Floyd continuasse sem Waters, mas a separação deixou cicatrizes profundas, né? Waters seguiu carreira solo, enquanto que Gilmour e Mason, acompanhados pelo tecladista Richard Wright, continuaram a lançar músicas sob o nome Pink Floyd. Apesar do acordo legal, a animosidade entre Waters e seus ex-companheiros de banda persistiu por muitos anos. Após a saída de Roger Waters do Pink Floyd em 1985, David Gilmour estava determinado a manter a banda ativa. Ele acreditava que o Pink Floyd ainda poderia criar músicas significativas e preservar o seu legado. Sem Waters, Gilmour assumiu o papel de líder, focando em revitalizar a criatividade e a direção da banda. Em 1987, o Pink Floyd lançou Momentary Lapse of Reason, o seu primeiro álbum sem Waters. Esse lançamento marcou um novo capítulo para a banda. Gilmour trabalhou arduamente para moldar o som do álbum, trazendo uma mistura de colaboradores antigos e novos. Richard Wright, que havia deixado a banda durante as sessões de The Wall, foi convidado a retornar, embora inicialmente apenas como músico de sessão devido a questões legais. O álbum apresentou um som mais polido e comercialmente acessível em comparação com os trabalhos anteriores. O lançamento deste álbum foi recebido com críticas mistas, mas foi um sucesso comercial. O álbum alcançou o topo das paradas em vários países e reestabeleceu o Pink Floyd como uma força importante na indústria musical. A turnê que acompanhou o álbum também foi um grande sucesso, com shows de palco elaborados e visuais impressionantes, que se tornaram uma marca registrada das apresentações ao vivo do Pink Floyd. Essa turnê ajudou a solidificar o retorno da banda à proeminência e demonstrou que eles podiam sim prosperar sem o Waters. Aproveitando esse impulso, o Pink Floyd lançou The Division Bell em 1994. Esse álbum representou um esforço mais colaborativo entre Gilmour e Wright, com Nick Mason também contribuindo significativamente. Os temas de comunicação e conexão humana permeavam o álbum, refletindo o renovado senso de unidade da banda. Esse álbum, bem recebido pelos fãs e pela crítica, estreando em primeiro lugar nas paradas do Reino Unido e dos Estados Unidos, mostrou que a banda estava no caminho certo. O sucesso de The Division Bell foi seguido por outra turnê extensa, que destacou ainda mais a visão de Gilmour para o futuro do Pink Floyd. A turnê contou com designs de palco inovadores, incluindo as icônicas cabeças de sino de The Division Bell e um show de luzes impressionante. Esse período foi marcado por um senso de estabilidade e também ressurgimento criativo para a banda. A visão de Gilmour para o Pink Floyd na era pós-Waters focou em manter a integridade musical da banda, ao mesmo tempo que explorava novas possibilidades em suas apresentações ao vivo. Nos anos seguintes, Gilmour continuou a honrar o legado da banda por meio de diversos projetos. Embora o Pink Floyd não tenha lançado novos álbuns de estúdio após o The Division Bell, eles lançaram The Endless River em 2014. Esse álbum foi amplamente instrumental, baseado em sessões de The Division Bell, servindo como uma homenagem à história da banda e a Richard Wright, que havia falecido em 2008. A liderança de Gilmour garantiu que o Pink Floyd permanecesse um nome respeitado e influente no mundo da música. Os seus esforços para continuar a jornada da banda sem Waters não só preservaram o legado do grupo, como também permitiram que eles explorassem novas direções criativas. Com determinação e uma visão clara, Gilmour guiou com sucesso o Pink Floyd em uma nova era, deixando um impacto duradouro tanto na banda quanto nos fãs. A saída de Roger Waters do Pink Floyd em 1985 não encerrou as tensões entre ele e David Gilmour. Os dois músicos frequentemente fizeram declarações públicas criticando um ao outro e a sua disputa se desenrolou na mídia por muitos anos. Um incidente notável em sua disputa pública ocorreu em 2020. O conflito veio à tona nas redes sociais, quando Waters acusou Gilmour de bani-lo do site oficial da banda
e também das plataformas de mídia social. Waters expressou frustração por conta das suas contribuições ao Pink Floyd estarem sendo negligenciadas e por estar sendo excluído de promover o seu trabalho solo para a vasta base de fãs da banda. Gilmour não respondeu diretamente a essas acusações, mas o episódio ressaltou a animosidade contínua entre os dois. Apesar desses confrontos públicos, houve momentos em que Gilmour e Waters tentaram se reconciliar. Um dos momentos mais significativos foi a sua reunião no concerto Live Aid em 2005. Esse evento marcou a primeira vez que Waters se apresentou com o Pink Floyd desde a sua saída. O set da banda no Live Aid incluiu faixas clássicas, como por exemplo Wish You Were Here, e a sua performance foi amplamente aclamada. Muitos fãs esperavam que essa reunião sinalizasse, uma reconciliação permanente, mas isso acabou não acontecendo. Nos anos seguintes ao Live Aid, Gilmour e Waters ocasionalmente colaboraram em projetos especiais, embora essas instâncias fossem bem raras. Em 2010, eles se apresentaram juntos em um evento de caridade para a Fundação Hopkins, tocando um curto set acústico. Essa performance foi uma surpresa agradável para os fãs e indicou que, apesar das diferenças, eles ainda podiam se unir por uma boa causa. Outra tentativa de reconciliação ocorreu em 2011, quando Waters convidou Gilmour para se juntar a ele no palco durante uma apresentação da turnê The Wall na Arena O2, em Londres. Gilmour tocou guitarra em Comfortable Numb e Nick Mason se juntou a eles para a música final, Outside the Wall. Essa colaboração foi um momento significativo para os fãs. Afinal, reuniu 3 membros da formação clássica do Pink Floyd. Essas tentativas de reconciliação, no entanto, não levaram a uma reunião completa da banda. As diferenças pessoais e criativas entre Gilmour e Waters permaneceram substanciais, impedindo qualquer colaboração de longo prazo. Ambos os músicos continuaram a seguir as suas carreiras solo, com Waters focado em seus projetos teatrais e políticos, e Gilmour em seus álbuns solo e turnês. Apesar da disputa pública em andamento, esses momentos de colaboração mostraram que Gilmour e Waters ainda podiam encontrar um terreno comum, mesmo que apenas temporariamente. Embora uma reconciliação permanente seja improvável, as vezes em que eles se uniram foram apreciadas pelos fãs e adicionaram ao legado duradouro do Pink Floyd. David Gilmour enfrentou vários desafios pessoais e profissionais ao longo da sua carreira que moldaram a sua vida e o seu trabalho. Esses desafios incluíram perdas pessoais, lutas com o uso de substâncias e problemas de saúde, além de equilibrar a sua vida familiar com seus compromissos profissionais. Uma das perdas pessoais mais marcantes que Gilmour experimentou foi a morte da sua mãe, Sylvia Gilmour, em 1990. Sylvia foi uma influência significativa em sua vida inicial, tanto como editora de filmes quanto como uma mãe solidária. A sua morte foi um golpe emocional profundo para Gilmour, afetando a sua vida pessoal e a sua abordagem à música. Outra grande perda para Gilmour foi a morte do seu companheiro de banda e amigo próximo, Richard Wright, em 2008. A morte dele marcou o fim de uma era para o Pink Floyd. Afinal, ele era um dos membros originais e um contribuinte-chave para o som da banda. Gilmour e Wright tiveram um forte vínculo profissional e pessoal, e perdê-lo foi um desafio emocional significativo para Gilmour. Gilmour também teve que enfrentar lutas com o uso de substâncias e problemas de saúde ao longo dos anos. Durante a década de 80, enquanto o Pink Floyd navegava por conflitos internos e a saída de Waters, Gilmour enfrentou desafios com o álcool. Esses problemas afetaram a sua saúde e também a sua capacidade de se concentrar em sua música. Felizmente, Gilmour procurou ajuda e conseguiu superar esses problemas, mas foi um período difícil em sua vida. Além dos seus desafios pessoais e de saúde, equilibrar a vida familiar com seus compromissos profissionais tem sido um foco importante para Gilmour. Ele é casado com Polly Sampson desde 1994, e ela tem sido uma fonte significativa de apoio para ele. Sampson, uma escritora e letrista de sucesso, desempenhou um papel crucial na vida de Gilmour, tanto pessoal quanto profissionalmente.
Gerenciar a vida familiar enquanto perseguia uma carreira exigente na música pode ser desafiador. Mas Gilmour e Sampson conseguiram equilibrar esses aspectos das suas vidas de forma bem eficaz. Sampson também contribuiu para a música de Gilmour, colaborando com letras para vários dos seus álbuns solo, incluindo On a Island e também Rattle Deadlock. Essa colaboração fortaleceu seu relacionamento e permitiu que Gilmour continuasse a produzir canções enquanto mantinha uma vida familiar sólida. Através desses desafios pessoais e profissionais, David Gilmour demonstrou resiliência e dedicação. A sua capacidade de lidar com a perda, superar problemas de saúde e equilibrar a vida familiar com uma carreira musical de sucesso é um testemunho da sua força e comprometimento. Apesar das dificuldades, Gilmour continuou a ser uma figura proeminente e respeitada na indústria da música, com uma carreira que teve um impacto duradouro no rock. Nos últimos anos, David Gilmour compartilhou mais sobre as suas opiniões sobre a história do Pink Floyd e o seu relacionamento com Roger Waters. As suas reflexões fornecem uma visão sobre por que ele acredita que Waters desempenhou um papel central nos conflitos da banda e na eventual separação. Gilmour tem sido aberto sobre a sua perspectiva de como a dinâmica da banda mudou ao longo do tempo. Ele frequentemente aponta para o final da década de 70 e início da década de 80 como momentos críticos em que as tensões dentro do Pink Floyd começaram a escalar. Segundo ele, Waters assumiu cada vez mais o controle da direção da banda, o que levou a conflitos criativos e pessoais. Ele sentia que a insistência de Waters em uma visão específica para a música da banda e o seu desejo de dominar o processo criativo criaram uma tensão significativa entre os membros. Um dos principais pontos de contenção entre Gilmour e Waters foi a abordagem aos álbuns como The Wall e The Final Cut. Gilmour descreveu esses períodos como desafiadores, com a forte influência de Waters frequentemente ofuscando as contribuições dos outros membros da banda. Gilmour disse que a visão de Waters para a banda se tornou mais rígida e inflexível, levando a um ambiente criativo onde as diferenças de opiniões eram menos toleradas. Na visão de Gilmour, a saída de Waters do Pink Floyd em 1985 foi resultado dessas tensões crescentes. Ele frequentemente sugeriu que o controle de Waters e a sua decisão de sair foram fatores significativos na eventual separação da banda. Gilmour acredita que a saída de Waters marcou o fim do Pink Floyd como era conhecido, e ele às vezes caracterizou as ações de Waters como destrutivas para a unidade da banda. Gilmour também expressou seus esforços para manter a integridade e a direção musical do Pink Floyd. Após a saída de Waters, ele estava determinado a continuar o legado da banda e garantir que a sua música permanecesse fiel às suas origens. Mesmo sem Waters, álbuns como Momentary Lapse of Reason e The Division Bell fizeram parte da tentativa de Gilmour de manter o espírito da banda bem vivo e honrar o seu trabalho passado. As revelações recentes de David Gilmour lançam uma nova luz sobre as tensões de longa data entre ele e Roger Waters, oferecendo respostas sobre por que a icônica unidade do Pink Floyd foi finalmente rompida. Após anos de especulação, os insights de Gilmour sobre a sua briga com Roger Waters nos dão uma visão mais clara do que realmente aconteceu nos bastidores, né? As revelações recentes de David Gilmour, aos 78 anos, lançam luz sobre uma história marcada por grandes sucessos musicais e conflitos pessoais intensos que, em última análise, levaram à separação do Pink Floyd. A narrativa de Gilmour não apenas confirma o papel crucial de Roger Waters na desintegração da banda, mas também oferece uma visão mais clara das complexidades das relações internas do grupo. A insistência de Waters em controlar a direção artística da banda, especialmente durante os álbuns The Wall e The Final Cut, resultou em uma tensão insustentável, que culminou em sua saída em 1985. Após a saída de Waters, Gilmour se viu diante do desafio de manter o legado do Pink Floyd vivo, assumindo o controle criativo da banda e liderando a produção de novos álbuns, que, embora distintos,
buscavam honrar a essência do som que definiu a banda. No entanto, as feridas deixadas pela saída de Waters nunca cicatrizaram completamente. E a relação entre os dois permaneceu tensa, marcada por confrontos públicos e raros momentos de reconciliação. A história do Pink Floyd, como revelada por Gilmour, é um lembrete poderoso de como a criatividade e o conflito podem coexistir, gerando tanto obras-primas quanto rupturas irreparáveis. A banda, que uma vez foi uma unidade coesa, se fragmentou sob o peso de visões artísticas diferentes, deixando para trás um legado musical imortal, mas também uma história de tensão e separação. As palavras de Gilmour não apenas esclarecem o porquê da destruição do Pink Floyd, mas também humanizam os membros da banda, revelando as complexidades emocionais e criativas que moldaram tanto seu sucesso quanto seu fim. Enquanto os fãs continuam a celebrar a música que o Pink Floyd deixou como legado, as revelações de Gilmour proporcionam uma compreensão mais profunda das forças que moldaram a história da banda e dos sacrifícios pessoais envolvidos em sua criação. Bom, e assim chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por você nos assistir aqui, valeu? Grande abraço a todos e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!